Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Maria Tereza. Estamos de novo em contato para apresentar um novo tópico dentro do sistema cardiovascular, mecanismos fisiológicos de controle da pressão arterial. Primeira coisa que nós temos que colocar, por que a pressão arterial é tão importante? Para a gente poder responder essa questão, nós temos que recordar o conceito de fluxo sanguíneo. Fluxo sanguíneo, volume de sangue que percorre um determinado território vascular por unidade de tempo. Quando a gente fala de fluxo sanguíneo, nós apresentamos anteriormente para vocês, e reforço aqui, que fluxo sanguíneo ele é diretamente proporcional à diferença de pressão e inversamente proporcional à resistência vascular. Isso quer dizer que, para que haja um fluxo sanguíneo, a pressão inicial, ponto inicial, tem que apresentar um valor maior do que o ponto seguinte. Isso que vai determinar o fluxo de sangue por aquela rede vascular. Então, nós mostramos também esse gráfico aqui para vocês, onde nós justamente falávamos que a pressão nas artérias precisam ser maior do que nas pressões nas arteríolas, para que o fluxo se estabeleça. Nas arteríolas, maior do que nos capilares, dos capilares, maior do que nas vênulas e veias, que é maior do que a pressão intracardíaca, o que faz com que haja um retorno venoso. Então, para que haja a garantia de um fluxo sanguíneo, há necessidade de pressão. E por que o fluxo é tão importante? Para que haja possibilidade de irrigação sanguínea e manutenção da integridade tecidual. Então, o organismo ele vai atuar de uma forma contundente no que se refere a manter em valores adequados fisiológicos a pressão arterial para garantir irrigação, assim garantindo a integridade tecidual. Aproveitando a oportunidade, já que nós conceituamos novamente aqui fluxo sanguíneo, eu vou apresentar o conceito de outros conceitos que são muito importantes para vocês. Então, apresento o conceito de pressão arterial sistólica, que corresponde ao maior valor de pressão arterial registrada durante a sístole, que se nós fôssemos considerar durante a ejeção de sangue, com a ejeção de sangue durante a sístole ventricular, a ejeção de sangue para a rede vascular, e registra-se o maior valor de pressão arterial, que nós denominamos de pressão arterial sistólica. A partir do momento que o coração entra em diástole, no período de relaxamento cardíaco, não há mais a ejeção, o sangue ele vai escoando para os demais vasos da rede vascular e vai havendo uma queda dos valores pressóricos e o menor valor encontrado, registrado, durante o ciclo cardíaco, agora tem a denominação de pressão arterial diastólica, que nós conceituamos como menor valor de pressão arterial registrado durante a diástole. A diferença entre pressão sistólica e pressão diastólica recebe o nome de pressão de pulso, que corresponde, como eu disse, à diferença entre as pressões sistólicas e diastólicas e que vai poder ser usado como um indicador de débito sistólico. Débito sistólico, para quem não se recorda, corresponde ao volume de sangue ejetado pelo coração a cada sístole. A partir dos valores de pressão sistólica e pressão diastólica, é possível calcular a pressão arterial média, cujo cálculo aproximado é este que eu estou apresentando aqui a vocês. Pressão arterial média é igual à pressão arterial diastólica mais 1/3 da pressão de pulso. Se nós considerarmos os valores de um indivíduo normotenso, pressão sistólica 120, pressão diastólica por volta de 80, nós teríamos valores de pressão arterial média em torno de 93 milímetros de mercúrio. Bom, passando desses conceitos, agora a gente vai começar a analisar propriamente os mecanismos que determinam um controle
fisiológico. Nós estamos falando de fisiologia, como o nosso próprio organismo é capaz de controlar a pressão arterial em vista de alterações. Alterações para mais, no caso de hipertensão, ou alterações para menos, no caso de uma hipotensão. A partir de agora, essa equação vai ser, durante toda a nossa avaliação, empregada. Nós estamos mostrando aqui nessa equação os determinantes da pressão arterial. Então, o que nós estamos falando aqui para vocês? Eu estou falando que pressão arterial ela é diretamente proporcional ao débito cardíaco e a pressão arterial ela é diretamente proporcional à resistência vascular sistêmica. Isso quer dizer o quê? Que para que nós tenhamos a pressão, uma pressão arterial sanguínea, nós contamos com a participação direta do coração e contamos com a participação direta dos vasos de resistência ou vasos de condutância que correspondem às arterias. Em outras palavras, pressão arterial depende, de como o coração funciona, ou seja, as funções cardíacas podem determinar alterações na pressão arterial e as respostas vasculares, isso quer dizer uma vasoconstrição, uma vasodilatação, vão também determinar alterações na resistência vascular, implicando alterações na pressão arterial. Então vamos aos conceitos. Débito cardíaco. O que vem a ser débito cardíaco? Nós chamamos de débito cardíaco ao volume de sangue ejetado pelo coração por unidade de tempo. Isso quer dizer que, para que a gente possa calcular o débito cardíaco, nós temos que considerar a frequência cardíaca, que corresponde ao número de batimentos por minuto, e temos que considerar o débito sistólico, volume de sangue ejetado pelo coração a cada sístole. Então, nós calculamos o débito cardíaco considerando esse volume ejetado a cada sístole e o número de sístoles que nós temos por um período de tempo. Então, tantos ml por minuto. Então, se a gente considerar que uma frequência cardíaca em indivíduos, adultos, sedentários, por volta de 70, 80 batimentos por minuto e considerarmos um volume sistólico de cerca de 70 ml a cada sístole, a gente teria por volta aí de uns 4.900 ml de débito cardíaco, por volta de 5 litros por minuto, correspondendo ao nosso débito cardíaco. Bom? Como conceito de resistência vascular sistêmica, nós teríamos que resistência vascular sistêmica corresponde à resistência imposta pelo vaso, no caso as arteríolas, à passagem de sangue. Então, essa resistência à passagem do sangue pode ser maior a partir do momento que há um processo de vasoconstrição, ou seja, as células musculares circulares do vaso apresentam uma contração, diminui o diâmetro do vaso, consequentemente aumenta a resistência vascular, e a gente teria uma situação contrária, onde com o relaxamento dessas células musculares, nós teríamos um aumento do diâmetro do vaso, portanto, uma diminuição da resistência vascular. Então, se nós considerarmos parâmetros débito cardíaco, que é calculado a partir da frequência cardíaca e do débito sistólico, e se considerarmos a resistência vascular sistêmica, a gente pode avaliar como, mexendo com esse parâmetro, como nós alteraríamos e modificaríamos essa pressão arterial. Aqui eu faço uma ressalva que eu esqueci de falar anteriormente para vocês. O débito sistólico apresenta uma relação muito íntima com o processo de contratilidade cardíaca, com força de contração cardíaca. Isso quer dizer, aumentando-se a força de contração cardíaca, aumentamos o débito sistólico e o contrário é verdadeiro.
reduzindo a força de contração ou contratilidade cardíaca, reduzimos o débito cardíaco. Bom, como eu falei para vocês, essa equação, a partir de agora, vai ser extensamente utilizada. Como eu disse para vocês, o organismo, ele tem o propósito, ele age de uma forma muito contundente no que diz respeito a manter os valores pressóricos em valores normais, em valores normais. Quais seriam esses valores que nós chamaríamos de normais, que caracterizariam um indivíduo como normotenso? Então, nós teríamos, considerando como uma pressão arterial ótima, nós teríamos valores da pressão arterial sistólica abaixo de 120 milímetros de mercúrio e uma pressão arterial diastólica abaixo de 80 milímetros de mercúrio. Pressão arterial normal, indivíduo ainda normotenso. Pressão arterial menor que 130 milímetros de mercúrio e a diastólica menor do que 85 milímetros de mercúrio. Ainda como normotenso, mas classificada como normal alta, nós teríamos uma pressão até 139 milímetros de mercúrio e uma diastólica até 89 milímetros de mercúrio. A partir do momento que você ultrapassa esses valores, você entra numa nova faixa e aí é uma nova classificação. Aí nós classificamos os indivíduos como indivíduos hipertensos, em estágio 1, leve, com pressões sistólicas até 159 milímetros de mercúrio ou 99 milímetros de mercúrio, a diastólica. Estágio 2, moderada, até 179 milímetros de mercúrio ou até 109 milímetros de mercúrio, a diastólica. Estágio 3, que é uma pressão arterial, uma hipertensão severa, com valores que ultrapassam 180 milímetros de mercúrio, a sistólica, e ou ultrapassam 110 milímetros de mercúrio, a pressão arterial diastólica. Temos também a pressão sistólica isolada, com valores de sistólica alterados, acima de 140 milímetros de mercúrio, e uma pressão diastólica abaixo de 90 milímetros de mercúrio. Então, as condições que levam a uma hipertensão, posteriormente, vão ser investigadas, que podem ser múltiplas as condições que podem levar a uma hipertensão essencial, que não existe uma determinação precisa por que aqueles valores estão aumentados. Existem vários estudos que demonstram, sugerem alterações que levam ao aumento da pressão arterial, mas não existe uma causa específica e única para a sua determinação. Poderíamos falar uma hipertensão secundária, determinada por um caso de feocromocitoma, um tumor do córtex da suprarrenal, determinando uma secreção excessiva de adrenalina e noradrenalina, catecolaminas, que vão determinar aumento da atividade simpática e, consequentemente, aumento da pressão arterial, um hiperaldosteronismo, um aumento da secreção de aldosterona pelo córtex da suprarrenal, fazendo com que os valores pressóricos sejam aumentados. Então, existem podem existir causas distintas que determinam o aumento da pressão arterial, levando a essa hipertensão. O objetivo da aula de hoje não é fazer esta investigação, e sim é abordar como, frente a uma alteração pressórica, quer seja uma hipertensão ou uma hipotensão, como o organismo vai se posicionar e vai atuar de modo a tentar fazer com que esses valores voltem a valores que caracterizam uma normotensão. Então, são vários e a partir de agora nós vamos fazer esta investigação.